Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Eu sou a Priscila, tudo bem, gente? Sou o Daniel, pessoal, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje o nosso tema é Juventude e Mediunidade. Vamos começar ouvindo a entrevista de um jovem médio, Guilherme, com 13 anos de idade. Uma entrevista que ele deu na Globo, no programa da Ana Maria Braga. Se você chegou agora no programa, nossa matéria de abertura de hoje foi a respeito de um assunto que está sendo abordado pelo Manuel Carlos em Páginas da Vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse, Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder, basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa. A gente fica muito impressionado, primeiro pela sua clareza, pela sua forma tão despojada. Inclusive eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos. E ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade. Ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era... Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou menos. Com que idade você começou a falar para tua mãe e pro teu pai, assim, que você via alguma... Desde pequeno eu falo para eles, né? Mas assim, depois depois que eles falavam? Assim, eu nasci espírita, né? Minha mãe frequenta a Casa Perseverança desde os 6 anos de idade. Sempre tivemos o auxílio maravilhoso do Perseverança e da dona Guilmar. E ela entendia, né? Mas depois de um problema que teve aos meus 6 anos de idade, que eu fiquei sabendo de tudo. Veio uma entidade que me explicou tudo o que estava ocorrendo. O que você via de verdade? Isso. E aí o que você fez com isso? Quer dizer, como é que você lida com isso no dia a dia? Olha, é como eu falei na matéria, eu não deixo de ser uma pessoa totalmente normal. Agora sim, eu posso registrar, é raro, mas eu posso registrar como uma pessoa pode estar falando mentira ou verdade, isso é muito raro, né? Infelizmente eu não tenho esse dom. Ou felizmente, né? Senão você ia sofrer mais. Agora sim, eu vejo os espíritos, né, à minha volta e tento disfarçar que não os vejo, né? Mas o problema é que geralmente as entidades ruins, elas sabem, né, quando a pessoa registra, né? E você tenta ajudar as pessoas, enfim, você escuta. Olha, eu mais fui ajudada do que ajudei, né? Porque durante todo esse período a dona Guilmar acompanhou toda a minha mediunidade. Você vai lá no centro da dona Guilmar, no Centro Perseverança, para receber uma orientação, para saber o que fazer. E aí, gente, a primeira questão que surge: é possível um jovem ser médium? O que é que vocês acham? É possível? Essa aí, será que é verdade? Existe essa possibilidade? Bom, como a dona Guilmar mesmo vai falar, né? Mediunidade não escolhe idade, não escolhe profissão, não escolhe. Ela chega, não pergunta se o que você é, né? Vocês já conheceram alguma história de outros médiuns como ele? Já. Já? A minha mãe. A sua mãe foi médium também? Ainda é. Desde pequenininha ela via... A minha avó, na verdade, ela participava da Umbanda. Então fazia todas aquelas oferendas, aquelas coisas. A minha mãe via todo tipo de entidade, de... movimentação dos espíritos. Exato, ela não conseguia... Várias vezes ela não conseguia dormir porque ela não tinha essa orientação. A minha bisavó, ela rezava muito. Então a minha mãe tinha uma certa proteção, mas assim, não tinha aquela orientação espírita, sabe o que
fazer, quem era. Ela achava na maioria das vezes que era do demônio lá, porque... Isso. Ela não teve a mesma sorte nesse aspecto do Guilherme, né? Exato. Que conheceu tudo isso. E você, Priscila, conhece alguma história de algum médium jovem como o Guilherme? Bem, tem a minha história. Conte aí a sua história. Assim, minha mediunidade vai aflorar mais agora, depois dos 20 anos, mais ou menos. Mas assim, antes eu também já tinha um pouco, só que eu não sabia que era mediunidade. Eu tinha alguns sonhos, algumas sensações, mas eu não fazia essa associação. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 12 no máximo, eu tive um sonho com uma pessoa que eu gostava muito, um senhor que trabalhou para minha família uma época. E aí ele estava próximo de desencarnar, só que ele ainda estava vivo, ninguém sabia. Ele morava no interior, assim, distante. Aí eu estava dormindo e aí tive um sonho com ele, onde ele aparecia vestido de roupa branca e dizia assim: Priscila, eu só vim agradecer a família de vocês pelo que vocês fizeram por mim. Aí eu passava a mão no rosto dele, eu sentia bastante, como se fosse a barba dele crescendo, chega e espinhava na minha mão. Que quando eu acordei depois, eu ainda continuei sentindo aquela sensação, sabe? E eu dizia, mas por quê? Porque ele, não, eu só vim agradecer. Aí eu acordei emocionada também, eu não sabia o motivo, mas eu acordei chorando, né? E aí logo depois de uns 5 minutos, ligaram dizendo que ele tinha falecido. E você tinha que idade? Eu tinha 10 anos. Interessante. 10 para 12 anos, no máximo 11, mais ou menos. E aí disseram que ele tinha falecido, porque realmente, como é distante, na casa dele não tinha telefone, é o processo, é o tempo de você ir atrás, de dar notícia. Comunicar, mas tinha falecido, tinha acabado de desencarnar. E foi praticamente no momento que eu estava sonhando com ele. Que interessante. Mas você nessa época não conhecia o espiritismo? Não conhecia o espiritismo, não sabia nem o que era, achava só que era sonho normal, assim. Achei estranho, mas também ninguém me falou nada sobre isso. E eu fui deixando passar, né? Levando a vida normal, como se isso não passasse de um sonho a mais. Eu conheço a história de uma jovem médium, mas eu vou falar depois que a gente dá um pouquinho de Kardec, vou contar um pouco a história dela. Mas antes disso, que começou com a mediunidade com 13 anos, até onde eu saiba, depois ela vai esclarecer pra gente, mas participando das nossas reuniões mediúnicas, como médium ostensivo, de psicofonia e psicografia, já tinha 13 anos, então não era tão nova, né? Na idade do Guilherme. Mas antes disso, antes da gente falar dessa história, que eu já vou contar para vocês, vamos falar um pouquinho de Kardec. Como é que Kardec tratava isso? Quer dizer, como é que o codificador analisava a mediunidade nos jovens? E aí eu vou pegar apenas um trecho da Revista Espírita onde está bem claro. A gente já pode adiantar que Kardec trabalhava com jovens médiuns. Ele não só aprovava, como ele trabalhava com vários jovens médiuns. Basta dizer que as principais médiuns que colaboraram com o Livro dos Espíritos, o principal livro, né, da doutrina espírita, eram bastante jovens. Eram 2 irmãs, a Caroline e a Jolie Baudin, e a irmã Dufour. A irmã Dufour, por exemplo, começou a psicografar com 13 anos de idade. E, curiosamente, ela começou a psicografar antes de conhecer o espiritismo. Porque não existia espiritismo na França. Ela foi uma das fundadoras do primeiro centro espírita do mundo. Que foi a sociedade, do primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ela conhece Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Só que ela já psicografava, já tinha mediunidade. Então, é interessante isso, tanto o seu caso, Priscila, quanto o da irmã Dufour, prova que a mediunidade não é fruto do espiritismo. Não só tem quem é espírita. Não só tem quem é espírita. Você não era espírita e teve, né, esse fenômeno. Ela não era espírita e já psicografava, recebia mensagem de psicofonia, e nem existia espiritismo no mundo. Então ninguém pode dizer que foi o espiritismo que induziu, né, ela veio sentir espíritos. O espiritismo, ele vem explicar. E aí, né, como o Daniel colocou muito bem, a pessoa vai ter mediunidade independente dela conhecer espiritismo ou não, independente da idade, independente da crença, da opinião. É uma faculdade humana. Com o espiritismo, a pessoa vai saber lidar com isso.
Mas o caso que eu quero ler também é bem específico e eu achei bem interessante, que é de um jovem, infelizmente não tem a idade dele registrada, né? Um jovem que numa cidade próxima a Paris começou a realizar várias curas mediúnicas. Esse artigo está na revista Espírita de 1866, de outubro. Kardec conhecia esse jovem, Kardec coloca no artigo, só que Kardec comenta que quando ele encontrou com esse jovem, a mediunidade de cura dele era muito limitada. Depois de um certo tempo é que ela realmente tomou proporções imensas. E como todos os jornais começaram a falar dele, porque ele realmente assim, curava paralíticos, curava praticamente instantaneamente uma série de doenças, Kardec pede para um amigo dele de confiança, espírita também, investigar, para saber realmente o que estava acontecendo, para ele poder escrever esse artigo na Revista Espírita. É um artigo longo, interessantíssimo. Eu não vou ler, assim, ele só vai contar o começo. Esse jovem estava numa praça, e aí ele vê passando os pais de uma criança deficiente, e aí ele simplesmente começa a conversar com os pais, pega a criança e diz: minha filha, você já pode andar. E a criança sai andando. Isso, numa cidade relativamente pequena, chama muita atenção, né? Conta que o pai da criança esgotou lá o que tinha de suco e de sorvete para ele e para os amigos, e gratidão. Foi uma ótima festa, né? Foi um ótimo começo, né? de cura mediúnica. E então essas curas não pararam e a fama foi aumentando, porque ele curava vários tipos de doença. E aí Kardec pede para esse amigo, e esse amigo faz um relatório detalhadíssimo de dezenas de curas, né? Agricultores da época que já estavam décadas sem poder trabalhar no campo porque estavam com o braço atrofiado, pessoas que não conseguiam se locomover, enfim, uma série de doenças. Eu realmente sugiro que você leia. Eu vou ler apenas alguns trechos. Ele primeiro curava num pequeno hotel que tinha na cidade, aí não cabia mais gente, teve que mudar para o maior hotel da cidade, na cidade pequena, para poder tentar atender a multidão de pessoas, né? Isso foi se espalhando e cada vez mais tinha mais gente para ele curar. Então esse amigo de Kardec vai fazer um relatório minucioso. Eu vou ler só um trecho para que a gente tenha uma noção como era a prática de cura desse jovem chamado Jacó, né? Aí ele conta toda a história, que mudou de hotel e etc, etc, etc. E Kardec vai destacar, né, duas coisas. Vai descrever um pouco as curas e vai destacar o caráter dele. Ele não cobrava e não aceitava nenhum tipo de gratificação. Muito lindo isso, né? Não aceitava, e dizia que ele até um pouco ríspido quando as pessoas queriam agradecer demais. Ele dizia: agradeça a Deus, eu não fiz nada. E como que encerrava o assunto para não dar espaço para adoração vazia e besta. Porque isso podia aumentar a vaidade dele, não é isso? Aumenta a vaidade. Às vezes a pessoa elogia com gratidão, outras elogiam já, né, para puxar o saco, como se diz, para querer vantagens. E é interessante que ele curava, a pessoa vinha, ele dizia a doença da pessoa e dizia se ia curar ou não. Diretamente: olha, no seu caso eu não posso ajudar. Não, você pode ir embora que está curado. Era de uma maneira bem prática, né? Bem prática. Kardec faz vários elogios para ele, para esse jovem. O amigo de Kardec disse que confia no amigo tanto quanto ele. Então ele diz: olha, o relato desse meu amigo é uma pessoa tão séria que eu confio tanto quanto se eu estivesse lá vendo, porque é uma pessoa de confiança. Eu nem vou precisar ir lá, porque o relato dele para mim é suficiente. É uma pessoa extremamente honrada. E responsável, né? Você percebe, né, que ele é bem empenhado no trabalho, né? Exatamente. E aí Kardec vai pegar esse relato desse amigo sobre esse médium, né, que tem essa conduta. Aí eu vou ler só um trecho para a gente ver como é que funcionava na prática, né? Ele reunia a multidão lá, ele mudou de hotel, né, porque não cabia mais. E aí ele dizia que os que moravam nas regiões mais afastadas são geralmente convidados a entrar primeiro, porque ele tinha uma sala onde ele colocava as pessoas para poder realizar o trabalho dele de cura. Certas pessoas, aí ele reunia as pessoas, e quando as pessoas queriam começar a conversar, ele dizia silêncio.
E ele era austero, porque a gente acha que principalmente mediunidade de cura tem que ter coragem, né? Fala mansa, aquela coisinha falsa. Olha a descrição das palavras do médium, do jovem médium, dizia silêncio. Quando ele reunia o pessoal na sala, começava o burburinho, né? De silêncio. Os que falarem, os ponho na rua. Ao cabo de 10 a 15 minutos de silêncio, depois do André fica todo mundo calado, ao cabo de 10 a 15 minutos de silêncio e de imobilidade geral. Nossa Senhora! Podia nem se mexer. Ele se dirige a alguns doentes, raramente os interroga, mas lhe diz o que sofrem. Sem perguntar? Sem perguntar, grande maioria sem perguntar. Depois, caminhando ao longo da mesa, em torno da qual estão sentados os doentes, né? Os doentes sentados, ele vai caminhando ao redor deles, fala a todos, mas sem ordem, toca-os, mas sem gesto que lembre dos magnetizadores. Depois, despede todos, dizendo a uns, estáis curado, vai embora. A outros, curareis sem nada fazer, apenas tendes fraqueza. Não está doente, só se cuide que você não tem o que fazer. E mais raramente ele dizia, nada posso fazer por você. Acabou a sessão de cura. Querem agradecer e ele responde muito militarmente. Imagina o que é isso, né? Nada há que agradecer, vão embora. E às vezes ele diz, é a providência que deveis dirigir os vossos agradecimentos. Ponto final, acabou a sessão de cura e o povo, a grande maioria, saía curado. Um jovem fazendo isso. Ele vai relatar, esse amigo de Kardec escreve na Revista Espírita, os detalhes que não vai dar para a gente ler aqui, né? Falando realmente que era isso que acontecia, ele acompanhou, ele indagou outras testemunhas, ele pegou dezenas de relatos, que ele mandou um relatório minucioso para Kardec. Kardec, nem Kardec pode publicar tudo, de tantos, né? Ele faz uma lista de dezenas de pessoas curadas por ele, dizendo o mal que tinha, como é que está, e acompanhou, porque como a maioria morava relativamente próximo, são pessoas conhecidas, né? Você acompanha, você encontra a pessoa no seu dia a dia. E destaca a moralidade dele, né? E ele vai falar, o senhor Jacó é sinceramente religioso. E aí Kardec vai relatar tudo isso e no final Kardec faz uma observação muito inteligente para todos os médiuns. Porque o próprio esse jovem Jacó dizia que ele não poderia se envaidecer da sua faculdade mediúnica, porque qualquer hora ele podia perder. Ele tinha essa clareza, ele disse, eu não posso me envaidecer disso porque não é meu. Pode ser que amanhã eu acorde e não cure mais ninguém. Verdade. Né? Então é essa lucidez. E aí Kardec vai colocar o seguinte... resumindo, né, na opinião de Kardec, somos felizes por ver, né, o senhor Jacó partilhar dessas ideias, essas que eu tentei resumir. Por conseguinte, não é a ele que se dirige essas reflexões, o que ele vai dizer. Não temos dúvidas de que ele será igualmente da nossa opinião quando dissemos que o que constitui o mérito real em um médium, o que se pode e deve louvar com razão, é o emprego que faz da sua faculdade. Né? É como ele está usando a mediunidade, não pelo fato de ter mediunidade, porque não é ele. É o zelo, o devotamento, o desinteresse com os quais se põe a serviço daqueles a quem ele pode ser útil. É ainda a modéstia, a simplicidade, a abnegação, a benevolência que transpiram em suas palavras e que todas as suas ações justificam, porque essas qualidades lhe pertencem como coisa particular. Quer dizer, as virtudes são do espírito, né? do médium. Mas a capacidade de curar não, ele pode perder a qualquer hora. Então, o que a gente tem que buscar no médium, segundo as palavras de Kardec, é isso, quer dizer, é a postura dele. Assim, continua Kardec, não é o médium que deve se pôr num pedestal, como a gente faz hoje no movimento espírita, adorando mediunidade. Para Kardec está errado. Do qual amanhã ele poderá descer. Mas o homem de bem, quer dizer, você tem que reconhecer as qualidades do espírito, né? A devoção, o desinteresse, a abnegação, e não o tipo de mediunidade simplesmente, que sabe tornar-se útil sem ostentação e sem proveito para a sua vaidade. Né?
aí ele conclui: o desenvolvimento da faculdade da mediunidade curadora forçosamente terá consequências de alta gravidade, que serão objeto de um exame especial aprofundado em próximo artigo. E o bonito que eu acho é que Kardec ainda fala da bondade dele, apesar dele falar de uma maneira austera. E aí a gente percebe que Kardec é mais inteligente do que normalmente a gente é. Porque bondade, benevolência, não é a voz. Mansidão, né? Aquela voz mansa, né? Ah, meus irmãozinhos, estamos aqui, que bom, o amor. E às vezes não tem amor nenhum, né? É falso. E você vê como é que ele agia. Quer dizer, o poder de cura desse jovem. Reunia as pessoas, pedia 15 minutos, 10, 15 minutos, impunha 15 minutos de silêncio. Exato. Tocava simplesmente e acabou, estão curados. Quer dizer, não tinha cerimônia, não tinha pregação melosa, quer dizer, porque o amor dele ajudava no processo, mas era um amor sincero, não era uma pregação de fazer de conta de falar bonito. Então eu acho que é um outro exemplo também de jovem médium, com uma faculdade bem mais delicada, não apenas de ver os espíritos, mas de lidar com a dor humana de uma forma bonita, corajosa e, né, curou multidões, né, e que mereceu tantos elogios do próprio codificador. É mais um exemplo de médium que a gente pode ter conosco. Mas agora eu queria que a gente falasse um pouco mais da gente. A Priscila já falou. Tem aqui a Vivi, que tem hoje 14 anos de idade. Começou a gente com 13. Como é que começou a tua mediunidade? Na verdade, eu acho que é assim que eu nasci, literalmente. Não foi a minha mediunidade, mas a minha mãe, quando eu estava no hospital, porque eu nasci já com crise de asma. Não digo exatamente a minha mediunidade, mas a experiência com o espírito foi assim que eu nasci. Que eu tive uma crise grave de pneumonia e minha mãe estava desesperada, porque os médicos não sabiam, não tinha como. Falou: mãezinha, reze, porque a gente não pode fazer mais nada. E veio uma enfermeira, ela disse que veio enfermeira, tirou todos os medicamentos que eu estava tomando na minha veia e tal, e disse: não, ela tá bem, já pode respirar sozinha. Minha mãe ficou, mas como? Nesse instante ela estava recebendo oxigênio no pulmão, por máquinas e tudo. E os médicos, depois que essa enfermeira saiu, entraram e falou: mãezinha, como é que você fez isso? E começaram já a ligar e tal. Você tirou os aparelhos? Eles acharam que a tua mãe tinha tirado os aparelhos. Exato. E tua mãe viu uma enfermeira tirando. Exato. Ele falou: não, mas foi uma enfermeira desse tal e tal, com cabelo preto, isso e aquilo, o nome dela era esse. E os médicos olharam assim pra minha mãe: mas não tem nenhuma enfermeira com esse nome aqui nesse hospital. Ou seja, foi uma experiência, mas não digo que foi a mediunidade. Mas, foi assim, a mediunidade de alguém, né? Alguém ajudou ela a se materializar. Exato. Ali, se apresentar. Exato. Mas assim, mesmo com as experiências que eu tenho com os espíritos, minha bisavó me contou que eu tinha cerca de 5 anos. A gente estava andando simplesmente assim na rua e eu falava: vovó, olha, um anjo. A minha avó olhava assim: onde? Ali. Ela, mas assim, eu apontava para o céu e não tinha nada ali, mas talvez tinha um espírito levitando, alguma coisa assim. E eu, desde pequena, eu sempre fui assim, muito isolada, mas eu me sentia tão bem, então, como se eu tivesse realmente alguém do meu lado, cuidando de mim. E eu sempre gostei muito, muito de escrever. Tipo assim, na escola pediam pra eu escrever uma produção textual, né? As crianças escreviam 5 linhas, achava que era muito, e chorava pra professora aceitar o dever, e a professora aceitava. Eu escrevia 5 páginas, e só porque tinha acabado a aula, senão eu passava a aula escrevendo. E certas vezes eu ouvia até o que eu não queria ouvir, né? Claro. E depois eu fui... E eu dava com
conselhos para as pessoas que, assim, eu não sabia de onde é que tinha vindo, como é que tinha surgido. Eu ficava só falando assim, nossa, como eu sou inteligente. Até um dia descobri que não era exatamente seu, né, Hoje você diz, nossa, como eles são inteligentes. Exato, eu achava, nossa, como eu sou sábia, de onde é que vem tudo isso, né? Mas a verdade é que porque assim, eu observava muito as coisas. Eu acho que enquanto eu estava observando, eles aproveitavam para me mostrar o que? Olha como as pessoas são ruins nesse aspecto, como isso e aquilo, como o mundo é. E assim, eu pensava que era eu mesma observando, eu observava coisas assim extraordinárias, tipo assim, tirava conclusões extraordinárias, realmente muito sábias. E eu falando assim, nossa, como eu sou sábio, como eu sou inteligente, meu Deus, eu devo ser um Jesus da vida, eu escrevo muito bem. Minha mãe toda vez olhava pra mim, Vitória, foi tu que escreveu? Eu falei, foi, com orgulho, assim, até eu chegar no grupo Marcos e falar, não, tudo isso aí, não foi você, não. Você até ajudou um pouquinho, né? Assim, de leve, mas nem de longe. Aí eu comecei até a psicofonia, que é a famosa incorporação, né? Mas foi algo bem natural. Eu não sei como é que eu consegui, do nada, vai lá e tchum. Assim, claro, não é mágica, mas eu acho que me falaram é que desde outras encarnações eu já venho muito trabalhando com a mediunidade. E também comecei a psicografar, que assim, eu fiquei tão, de certa forma, até decepcionada. Chico Xavier, vamos psicografar, que até dá uma dor. Não, foi como eu em casa escrevia, foi daquele jeito. Eu fiquei olhando assim, será que eu psicografei mesmo? Porque isso é tão normal pra mim. Eu fiquei olhando assim, era como eu escrevia em casa. Qualquer texto que eu pegasse e escrevesse, foi a mesma coisa que no Centro Espírita, com a ajuda, com aquela parte de oração, aquela coisa toda. Foi exatamente a mesma coisa. Então, não tinha muito segredo. Não teve, né? Mas é maravilhoso. Que bom. Daniel, alguma lembrança de mediunidade? Eu vou contar a minha para dar uns minutinhos para você. O que foi interessante para mim em relação à mediunidade é que quando eu cheguei no Centro Espírita, tinha acho que 21, 22 anos, aí eu descobri que existia mediunidade, descobri que existia espiritismo, né? Depois de um processo de alguns meses e tal. E eu me senti profundamente frustrado, porque eu não via nenhuma mediunidade em mim. Nossa. E eu ficava, digo, meu Deus, não é querendo reclamar, mas poxa, nadinha de nada, eu acho tão legal. Assim, não dava pra... E o curioso é que eu encontrava com médiuns ostensivos que não queriam ser médiuns, que negavam, que diziam, eu não quero ver espírito, eu não quero sentir nada. E eu digo, será que dá pra trocar, né? Eu quero ver, eu quero sentir, experimentar, né? Eu quero saber como é. Eu achava fascinante, não sentia nada. Com o tempo, com o estudo, com a frequência, aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro, eu comecei a reconhecer que várias coisas do que eu tinha vivido até ali tinha influência espiritual, eram fenômenos mediúnicos. Como eu não conhecia, não observava. Muitas vezes a aproximação do espírito, eu ficava com a mão gelada, ficava com a sensação diferente. Só que como eu não tinha nenhuma referência do que seria a influência espiritual, aquilo era... Vai ver medo, né? Era tipicamente um comportamento de medo, só que assim, não tinha porquê. Eu lembro, ou indo para o colégio, ou em casa, e aí a mão ficava gelada, suando, e você não entende, então você continua a vida. E eu comecei a perceber isso, que uma série de coisas que eu tinha vivido e sentido estava diretamente ligado a experiências mediúnicas. Foi um primeiro aspecto. E depois, passo a passo, eu comecei a perceber as minhas sensibilidades mediúnicas. E aí comecei a me dar conta que eu era médio sensitivo, né? Que eu conseguia sentir as energias do ambiente. Kardec fala que é a mediunidade mais comum, que todos os médios têm isso em algum grau. E a psicofonia e a psicografia,
né? E aí, mas foi ao longo do tempo. O que mais me chocou foi depois de achar que eu não tinha nenhuma mediunidade, começar a descobrir que eu já tinha. E não percebi. A impressão que eu tenho é que isso acontece com muita gente. E às vezes eu converso com uma pessoa, ela diz, não, mas eu nunca tive nenhum fenômeno mediúnico. E eu começo a conversar e a gente começa a descobrir. Eu digo, isso aí é fenômeno mediúnico. É isso, eu não sabia. Eu disse, fico sabendo que... Que a gente pensa normalmente que ter mediunidade é escutar, é ver. A pessoa não pensa que mediunidade pode ser essa troca de pensamento. Pode ser uma intuição. Né? Pode ser... Aquela coisa quando mãe fala, não vá pra esse canto, não. Aí você vai, acontece uma coisa horrível. Bem que minha mãe falou. Exatamente. Muita gente tem isso. Eu sei que não... Toda vez eu sinto que não devo ir, vou... Mas a pessoa que vive isso, às vezes não sabe que é mediunidade. Né? Que é o anjo da guarda ali do lado, já tentando proteger. Né? Ou um sonho. Ou captar a energia das pessoas. É verdade. Quase todo mundo tem isso. Fulano, quando eu converso com ele, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão mal. Quer dizer, são as energias que a pessoa captou. Ou, quando eu estou de frente para o mar, eu me sinto tão, né, num bem-estar tão grande. Você está captando as energias da natureza, é uma sensibilidade. Né? Então, do mesmo jeito que você capta a energia do mar, você capta a energia dos espíritos. Exato. Só que a questão é essa, às vezes está tão integrado na nossa vida que a gente nem se dá conta que é mediunidade. Quando a gente estuda, a gente começa a perceber, aí a gente vai tendo certeza. Vai se observar, não, realmente isso aqui eu senti, ou eu vi, e aí a pessoa começa pouco a pouco a entender que tem mediunidade, não obrigatoriamente vendo os espíritos. Quando a pessoa vê é mais fácil, né? Porque aí realmente, como no caso do Guilherme, não tem como dizer, porque ela só tem duas opções, ou ela é louca ou ela é médium. Eu sugiro ficar com a opção do médium, né? Para quem for médium, eu acho mais saudável. Essa coisa que, precisa ver, precisa, não sei, ler algum livro, fazer algum curso. Eu tive uma experiência que eu achei uma das mais bonitas, assim, tive muitas lindas mesmo, mas não foi tão simples que eu acredito até hoje. Eu li um livro da Ana Maria Braga que era A Espera dos Filhos da Luz. E lá a menina, ela é uma história muito bonita, eu recomendo. E eu sei que ela falava muito sobre energia da natureza, isso e aquilo. E teve uma coisa que o passe, mas eu não chamava isso de passe. Eu simplesmente vi o que ela fazia, né? Ela uma pessoa doente, ela fechava os olhos, fazia oração e imaginava as energias saindo da mão dela. Aí eu falei assim, eu chamei meu tio, mas ele é o quê? 1 ano mais velho que eu, mas é meu tio, né? Ele não conhece, assim, ele morre de medo de espírito, de ver, ele assiste muito filme de terror, né? Parece muito besteira. Aí, o nome dele é Felipe. Felipe, senta aqui. Aí ele estava sentado e eu nas costas dele encostei a mão, né? Pensei bem forte, pensei nas energias. Ele disse, eu falei, eu nem perguntei nada. Ele, Vitória, eu tô sentindo uma paz tão grande, eu senti isso e aquilo, as energias, eu pensando, né, as energias fluindo do pulmão dele pro resto do corpo. Ele, a mesma coisa. Eu senti uma energia assim tão boa aqui do meu pulmão e não sei o que. Eu fiquei assim impressionada. Eu comecei a dar passo na minha mãe e tudo assim. É tão simples. E outra coisa foi... Que bom, né, usar o tio como cobaia. Ainda bem que deu certo, né, tio? Eu queria ver o pobre do tio lá sem fazer nada, distraído. Aí ela subiu lá por trás, deixa eu fazer um testezinho aqui. Graças a Deus deu certo. Mas foi com boa intenção, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que é um tio amado, né? E outra coisa, é muito simples. Nesse livro ela tentava ter muito... Ela tinha muito contato com a natureza. Ela sentia muitas energias da natureza. E depois que eu comecei a ler esse livro, é como se a minha sensibilidade tivesse aflorado, ou pelo menos eu percebi que eu tinha essa sensibilidade. Você percebe, eu passava por debaixo de uma árvore, aquilo pra mim era um passe do dia, eu me sentia tão bem. Assim, tinha uma parada de ônibus perto da casa da minha avó, que eu ia todo dia, né, para a escola, eu ficava lá e tinha uma árvore, beleza, eu ia pra escola tão bem. Daniel, alguma experiência que você viveu, que você viu, que você queira relatar, compartilhar com a gente? Eu tive quando eu tinha uns 18 anos, que
foi a primeira vez que eu tive uma experiência desse tipo. Eu estava deitado, tinha acabado de chegar de um local, estava bem cansado, aí fui me deitar. Eu sei que de repente eu senti eu levitando, subindo 1 metro acima do meu corpo. Aí acordei assustado, aí só que fui entender, né? Fui pensar na internet o que era aquilo, aí fui descobrindo um negócio, coisa de desdobramento, viagem astral, projeção da consciência. E depois disso, as coisas foram se repetindo. Eu tive, toda semana eu tinha alguma experiência desse tipo. Ficava passeando pelo plano astral. Algumas vezes encontrava algumas pessoas conhecidas me assustavam um pouco. Me assustar um pouquinho. Mas foi essa a minha experiência mais forte. E também a questão de que eu nunca identifiquei, que a questão de quando eu dava conselho para outras pessoas, aconselhava alguma coisa, eu percebia realmente que eu tinha sacadas naqueles momentos que eu nunca imaginava que... Isso é fora do corpo, conversando. Não, isso é dentro do corpo mesmo. Tá, isso aí já seria a mediunidade intuitiva. Intuitiva, eu nunca identifiquei que isso... Eu sabia que tinha uma coisa estranha, porque eu sempre falava uma coisa que eu nunca tinha tido essa ideia. Saiu uma ideia boa que não era habitual sua, né? Às vezes sai uma ideia maravilhosa. Poxa, como que interessante. eu sabe, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar lá, né, em Júpiter, mais superiores. Aí o Espírito diz, eu tô aqui em Júpiter. Você que não tá, né? Eu tô. Mas era só isso mesmo que eu tinha. Não, mas são experiências legais. Bem, pessoal, então vamos agora nos preparar, né, para o nosso momento final, onde a gente abre o espaço para os nossos amigos espirituais concluírem, né, como sempre, o nosso programa semanal. Um grande abraço a todos, desejo a vocês uma ótima semana. Oi, gente. Pessoal, vamos agora para o nosso momento final, a leitura do Evangelho, né? E desde já eu já me despeço. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Tchau, gente. Fica com Deus. Vamos abrir o nosso Evangelho agora ao acaso. Vitória vai ler para a gente, depois a Priscila, né, faz a nossa prece para a conclusão. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mudano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelides os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos lá deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes.
Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que viesse em isolado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos siliceis e cobrais de cinzas. Não. Ainda uma vez vos dizemos, ditoso sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. E um Espírito protetor. Jesus amado, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento de crescimento espiritual, e ajuda-nos, Senhor, a termos sempre essa vontade de crescer e de evoluir espiritualmente, porque só assim é que nós conseguimos a verdadeira felicidade. Muito obrigada aos amigos espirituais também, que vêm nos ajudar, por misericórdia e por amor. Muito obrigada, e assim seja. Meus jovens filhos, que a paz do Cristo, o nosso exemplo maior e absoluto para a terra sofredora, possa sempre mover os vossos corações no caminho da felicidade verdadeira, que só se encontra ao lado dos sofredores, dos que padecem as dores do corpo e da alma, para que aprendais a utilizar a mediunidade como instrumento de consolo e de ascensão espiritual, porque é ela a dádiva sublime que Deus permite aos seus filhos para que se tornem verdadeiros apóstolos da caridade. Não esqueçais que foi o próprio Mestre, ante o lago de Genezaré, que convoca com firmeza e amor os seus amados discípulos, então à época adolescentes. Foram estes discípulos mais moços que proporcionou o Mestre esmerada educação dos dons espirituais, para que pudesse, em contato com a humanidade materializada, realizar as provas da imortalidade, da misericórdia divina, da sabedoria impulsionada pelo amor. Não duvideis que João, o evangelista, é o símbolo mais sublime da juventude para todo o mundo. O jovem que no início de sua missão já amava a participação
nos fenômenos psíquicos de natureza elevada, proporcionado pelo Mestre inigualável. Depois, pelas mãos abençoadas das donzelas francesas, que os espíritos mais nobres da codificação optaram para transmitir as palavras imortais que revelam a lógica, o amor e a profundidade do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Jovens, acordai os vossos corações, porque mais uma vez o Cristo vos convoca ao dever em sua seara. Não vos acomodeis pensando que a pouca idade é escusa aceitável para a fuga da responsabilidade mediúnica. Porque se a história do cristianismo está marcada com os mártires que morreram no circo para testemunhar a verdade, igualmente está marcada pelos testemunhos corajosos de jovens médiuns, moços e moças, que preferiram a morte à traição da própria missão no mundo. Joana d'Arc é um dos mais exemplos sublimes que deveis buscar como inspiração. Mas acima de tudo, não vos esqueçais que vossos guias espirituais desejam encontrar o vosso ambiente psíquico, vosso coração em sintonia com o mais alto, para que possam transmitir suas ondas de paz e que cada um de vocês, com 12, 13 ou 15 anos de idade, possam desde já saber o que significa serviço abnegado. Jovens amigos, não fujais do dever que vos cabe. Não acrediteis nas ilusões de um mundo infeliz que vos convoca para o lazer doentio, enquanto enfermos e mendigos aguardam o vosso amparo. Não aceiteis a ociosidade infeliz que poderá adormecer os bons sentimentos de vossos corações. Amai, amai sempre. Doai vossas energias, vosso tempo e vosso carinho a todos os sofredores que Deus colocar em vosso trajeto nesse mundo. Juventude espírita, juventude que deseja espiritualizar-se, orai com fervor, e vossos guias espirituais se farão sentir em vossas mentes, em vossas visões, em vossos corações, porque é chegada a hora em que todos deverão apresentar o seu testemunho ao Mestre em obras de abnegação e de renúncia em favor dos que mais sofrem. Despedimo-nos tendo a convicção de que encontrareis nos exemplos ilustrativos de Allan Kardec, no estudo das obras básicas do Espiritismo, o caminho verdadeiro que conduz à paz. Somos uma imensa equipe que, em nome do Cristo, busca estruturar uma verdadeira juventude espírita em todo o país. Buscamos a você,
filho amado, que não se satisfaz com a vulgaridade superficial deste mundo, que sente a angústia por uma felicidade mais verdadeira, que sente a dor dos que sofrem e que quer servir abnegadamente. A vocês que amam Cristo, será dado futuro glorioso, porque entre as últimas palavras que o Mestre nos legou ao mundo, devemos lembrar quando nos garantiu que o Consolador ficaria eternamente conosco, que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, e que após a ressurreição, dirigindo-se aos discípulos, num maravilhoso fenômeno de luzes, quando se materializa e diz: não temais. A mediunidade é o consolo do Pai a todas as criaturas. Jovens espíritas, não temais, porque é o amor de Deus que vos convoca a vos tornardes abnegadamente verdadeiros discípulos do Cristo de Deus, o jovem simples da Galileia, o filho do carpinteiro José, Jesus de Nazaré. Muita paz dos vossos amigos que se expressam por mim, desejando que os vossos corações de agora em diante se tornem um só, e em nome de Jesus transformemos o mundo.